No último vídeo, eu falei sobre as 3 causas que estão por detrás da dor na coluna e prometi que ia me aprofundar em cada uma delas. Hoje começa essa série. Meu nome é Thiago Neves, sou acadêmico de Fisioterapia e Educação Física, com foco na saúde da coluna e medicina integrativa. A primeira causa é a mais comum, a mais subestimada e provavelmente é o que mais está afetando você nesse exato momento. Sedentarismo postural. Não é sedentarismo no sentido clássico, aquele de não praticar exercício, é algo muito mais sutil, mais traiçoeiro e que afeta até quem malha todos os dias. Fique comigo nesses próximos minutos. Os dados que eu vou te mostrar hoje vão mudar a forma como você enxerga o seu dia a dia. Primeiro, o que é exatamente sedentarismo postural? O termo sedentarismo postural descreve o estado permanente na mesma posição estática por um período prolongado ao longo do dia, independente se você pratica exercício ou não. Os números aqui são assustadores. Um estudo publicado com mais de 47 mil participantes mostrou que adultos passam em média entre 9 e 10 horas por dia sentado. Isso inclui trabalho, transporte, refeições e lazer. Outro levantamento da Organização Mundial da Saúde classificou o sedentarismo como o 4º fator maior risco de morte do mundo, responsável por 3,2 milhões de mortes por ano globalmente. É isso mesmo que você ouviu. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não sabem. Mesmo quem faz exercício 1 hora por dia pode sofrer os efeitos negativos do sedentarismo postural se ficar sentado as outras 15 horas acordado. Uma pesquisa publicada chamou esse fenômeno de atleta sedentário. Você treina, mas passa o resto do dia parado. E os danos metabólicos posturais acumulam independentemente do treino. Agora vamos entender o que acontece com a sua coluna quando você fica sentado por horas. Porque a mecânica disso é fascinante e assustadora ao mesmo tempo. Primeiro, a pressão sobre os discos intervertebrais. Em 1966, um ortopedista sueco publicou uma pesquisa clássica que mediu a pressão intradiscal em diferentes posições. Os resultados são marcantes. Em pé, a pressão sobre o disco lombar é de aproximadamente 100%. Deitado, cai para 25%, mas sentado, inclinado para frente, que é como a maioria das pessoas passam no computador, essa pressão sobe para 185% em relação à posição em pé. Isso significa que sentar mal por horas impõe quase o dobro da carga sobre o seu disco do que ficar em pé. Agora, segundo, a desidratação discal. Os discos intervertebrais não têm vascularização direta. Eles não recebem sangue. Eles se nutrem por um processo chamado difusão, que depende do movimento e carga variada para funcionar. Quando você permanece estático por horas, esse mecanismo de nutrição é comprometido. Os discos perdem a hidratação, perdem altura, perdem capacidade de absorção do impacto. Com o tempo, isso acelera a degeneração discal. Terceiro, a fadiga muscular profunda. Os músculos estabilizadores da coluna, especialmente o multifídio e o transverso do abdômen, foram projetados para trabalhar em ciclo de contração e relaxamento, não para manutenção postural estática prolongada. Depois de 20 a 30 minutos na mesma posição, esses músculos começam a entrar em fadiga. O corpo compensa deslocando a carga para estruturas passivas, ligamentos, cápsulas articulares, anéis fibrosos, estruturas que não foram projetados para suportar a carga contínua. É esse processo acumulativo que, ao longo de meses e anos, cria o ambiente para a hérnia de disco, protusão ou uma dor crônica. E aqui vem a informação que mais surpreende quando eu falo sobre isso. 1 hora de academia não compensa 9 horas sentado. Um estudo publicado acompanhou mais de 17 mil pessoas e mostrou que indivíduos que praticavam atividade física regular, mas permaneciam sentados por longos períodos, ainda apresentavam um risco elevado de problemas cardiovasculares, metabólicos e musculoesqueléticos, incluindo a dor lombar crônica. Os pesquisadores concluíram que o comportamento sedentário prolongado é um fato de risco independente, ou seja, ele prejudica mesmo na presença de exercícios regulares. Isso não significa que você deve parar de malhar. Significa que o exercício e a redução do sedentarismo postural precisam ser estratégias paralelas, não alternativas. A solução não é fazer mais exercícios, é distribuir o movimento ao longo do dia.
E como a medicina integrativa enxerga? A visão integrativa traz uma perspectiva importante que o modelo convencional muitas vezes ignora. O corpo humano foi projetado para movimento contínuo variado. Durante a maior parte da história da humanidade, as pessoas se moviam entre 15 a 20 mil passos por dia. Agachavam, carregavam, corriam, descansavam no chão. A cadeira, o carro, o sofá e o escritório são invenções muito recentes. Evolutivamente, nosso sistema musculoesquelético não evoluiu para lidar com esse padrão. A medicina integrativa olha para isso e pergunta: como podemos criar um ambiente de vida que seja mais congruente com a fisiologia do corpo? E a resposta não é abandonar a tecnologia ou o trabalho em pé o dia todo. Isso também gera problemas. É criar uma estratégia do movimento distribuído que respeite a biologia do corpo. Pesquisas da Universidade de Leicester mostram que quebrar o tempo sentado com pausas curtas e frequentes, mesmo caminhando de 2 minutos a cada 1 hora, reduz significativamente os marcadores inflamatórios, melhora o metabolismo e alivia a carga sobre a coluna lombar. Não é sobre quantidade de movimento, é sobre frequência e variedades. Agora vou te dar uma estratégia concreta. Não só dicas genéricas, são intervenções com respaldo científico que qualquer pessoa pode começar hoje. Estratégia 1. A regra dos 30 minutos. A cada 30 minutos sentado, levante por 2 a 3 minutos, caminha, faz uma mobilidade de quadril, bebe água. Isso já é o suficiente para reativar a musculatura estabilizadora e restaurar a nutrição discal. Um estudo mostrou que essa simples intervenção reduziu os marcadores do lombar em trabalhadores de escritório em apenas 4 semanas. Estratégia 2. A posição sentada consciente. Quando você estiver sentado, mantenha seus pés apoiados no chão, joelhos em 90 graus e a coluna levemente apoiada no encosto. Evite cruzar as pernas, que isso cria uma assimetria pélvica que sobrecarrega um lado da coluna de forma desproporcional. Não existe posição sentada perfeita para manter por horas. A melhor posição é a próxima posição. Varie com frequência. Estratégia 3 agora. Incorpore alguns movimentos funcionais no teu dia. Troque o elevador pela escada, estacione um pouquinho mais longe, faça reuniões caminhando quando possível, agache para pegar algum objeto em vez de você se curvar para dobrar a coluna. Esses micromovimentos ao longo do seu dia, eles somam mais do que você imagina. Pesquisadores da Universidade de Utah calcularam que substituir 2 horas de tempo sentado por movimentos leves, como eu te falei, ao longo do dia, reduz o risco de dor lombar crônica. É isso mesmo. Estratégia 4 agora. Fortaleça a cadeia posterior. Exercícios para glúteos, isquiotibiais e extensores da coluna são fundamentais. Uma musculatura posterior forte reduz drasticamente a dependência das estruturas passivas de coluna durante longos períodos sentado. São 4 estratégias simples, sem custo, sem equipamento, e o que muda é a consciência e a consistência. O sedentarismo postural, ele é silencioso. Ele não dói de imediato, ele acumula dia após dia, ano após ano, até que movimentos simples provocam uma dor que parecia vir do nada. A gente já ouviu isso muito, né? Agora você entende o mecanismo. E você entendendo o mecanismo, você tem o poder de mudar. Lembra que no vídeo anterior eu falei que eu ia voltar falando das 3 causas da dor lombar? Sim, sedentarismo postural foi o primeiro. Na próxima semana, eu volto para falar sobre a segunda, a inflamação sistêmica silenciosa, que está agredindo sua coluna por dentro e como o seu estilo de vida está alimentando esse processo sem você perceber. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que passa o dia sentado, pode ser informações muito importantes que essa pessoa vai receber essa semana. Não esqueça, se inscreva no canal, ative os sininhos e me conta aqui nos comentários quantas horas por dia você fica sentado. Eu quero saber. Sou Thiago Neves e até a próxima.